Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Que bela forma de iniciarmos o nosso encontro, sabendo que Ele não desiste da gente, que Ele compreende o nosso caminhar, que Ele apaga o nosso passado. Não importa o que a gente fez, não importa quantas vezes nós erramos, Ele está sempre disponível para nos perdoar. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela Tua misericórdia infinita. Estamos reunidos em nome de um Deus de amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, peço para que vocês peguem a Bíblia de vocês, façam a leitura das passagens que eu vou deixar aqui. Larga de preguiça, vai lá, busca a sua Bíblia e faça a leitura das 3 passagens que eu vou deixar aqui, porque elas são muito importantes para a compreensão do nosso encontro. Vai lá que eu estou esperando. Pois bem, após vocês fazerem a leitura das passagens bíblicas, nós damos início ao nosso encontro. Espero que todos vocês tenham tido a oportunidade de vivenciar a Semana Santa. Se vocês assim fizeram e levaram a sério, o que eu falei no nosso último vídeo, vocês participaram das celebrações e vocês conseguiram ver o tamanho do amor de Deus por nós. Conseguiu viver a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque essa semana maravilhosa, ela nos permite viver isso com muita clareza, com muita intensidade. E a partir do momento que nós conseguimos vivenciar tudo isso, a ressurreição de Cristo nos dá um novo ânimo para seguirmos em frente e para evangelizar, contar isso, essa maravilha para o mundo inteiro. Estamos dentro do nosso período pascal, então é um tempo de vida, de celebrar a vida, de celebrar a presença viva de Cristo em nosso meio. Pois bem, passada a Semana Santa, se vocês continuaram participando regularmente das celebrações dominicais, vocês perceberam que no último domingo a liturgia trouxe sobre a misericórdia de Deus, Inclusive nossa paróquia participou de uma carreata em celebração ao Deus misericordioso. E é muito importante nós trazermos esse tema para o nosso encontro, porque precisamos refletir sobre o quão Deus é misericordioso e o que significa essa misericórdia e como podemos alcançar essa misericórdia. Muitas vezes nós falamos Deus é amor, e isso é verdade, Deus é amor, mas Deus também é misericórdia. Inclusive tem um livro do Papa Francisco que chama Deus é Misericórdia, é um livro maravilhoso. Eu sei que essa geração de vocês, a maioria tem uma dificuldade muito grande de lidar com livros, de fazer leituras além daquelas que a escola pedem. O tempo todo é em celular, computador, nas vias digitais, Mas caso algum de vocês gostem de ler, de se aprofundar no tema, é um livro de fácil leitura, Deus é Misericórdia, do Papa Francisco. Um livro maravilhoso, que mostra o quanto Deus é bom
e o quanto ele está sempre disposto a nos perdoar. Acontece que para enxergarmos o quão Deus é misericordioso, nós precisamos entender o que é misericórdia. E eu inicio o nosso encontro com essa pergunta: o que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão, é perdoar pelo simples ato de bondade. Mesmo nós não merecendo, Deus nos perdoa porque Ele é bom. Deus não nos deve nada, nós devemos partir desse princípio. Ele já deu o seu Filho, já morreu na cruz por nós, em expiação pelos nossos pecados. Então, se tem alguém que tem uma dívida com Deus, somos nós. Ele não nos deve nada, devemos partir desse princípio. Deus não deve nada para mim, Deus não deve nada para você. O quanto você fizer para Deus ainda é pouco, pelo tanto que Ele fez e faz por você. Então Deus nos perdoa pelo simples ato de bondade. Ele nos liberta do julgamento através da sua misericórdia. Então misericórdia é isso, é ter compaixão, é ser libertado do julgamento, é ser perdoado porque Deus é bom. Outra pergunta, quando estamos tratando desse tema e que devemos respondê-la, é: qual é a diferença de misericórdia e graça? Então, como eu falei, a misericórdia é ser libertado do julgamento. É nós não sermos castigados, mesmo merecendo este castigo. Deus, ele é tão bondoso que ele não nos castiga. Ele é misericordioso. Então, ele nos livra do castigo pelos nossos pecados, mesmo não sendo merecedores dele. Por sua vez, a graça é Deus nos abençoando, é Deus concedendo bênçãos na nossa vida, mesmo também não sendo merecedores disso. Deus estende bênçãos a quem não é digno de recebê-la, porque nós somos limitados, nós somos pecadores. Nós estamos sempre em dívida com Deus, mas mesmo assim, Ele faz com que nós não sejamos castigados através da sua misericórdia e Ele faz com que nós sejamos abençoados através da sua graça. Uma terceira pergunta que pode vir a surgir é: Gustavo, me explica o seguinte: a misericórdia de Deus, ela está disponível para quem? Ela está disponível para mim, para você, ela está disponível para meu pai, para minha mãe, ela está disponível só para quem está na igreja, ela está disponível para algum assassino, ela está disponível para quem, Gustavo? Põe uma coisa na sua cabeça, queridos, a misericórdia de Deus, ela está disponível para todo mundo. Ela está disponível para todo mundo. Todo mundo tem o direito de se arrepender e clamar pela misericórdia divina. Nem todo mundo faz. Nem todo mundo vai alcançar esta misericórdia. Mas ela está aí, disponível para todos, para qualquer um. Do crente ao ateu, a misericórdia de Deus está aí. Basta arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas limitações e tentar alcançá-la. A misericórdia de Deus está disponível para todos, sem exceção. Gustavo, beleza. Você já me falou que Deus é misericórdia, você já me falou o que é misericórdia, você já diferenciou misericórdia e graça, e você já me disse que a misericórdia está disponível para todos. Bom demais. Agora eu tenho uma outra pergunta. Como eu faço, querido e lindo catequista Gustavo Catulho, para alcançar esta misericórdia? Meus queridos, eu vou te ensinar 4 passos para você alcançar essa misericórdia. Primeiro, você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer as suas limitações. Entender que você é pecador.
e enxergar esses pecados. Primeiro passo é enxergar, seja através do exame de consciência, através das suas próprias reflexões, enxergar os seus pecados. Segundo passo, meus queridos, é você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. E o arrependimento, ele é um sentimento que está lá no nosso interior. Eu não sou capaz de dizer se você arrependeu ou não. Um padre não é capaz de dizer se você arrependeu ou não. É um sentimento sincero entre você e Deus. O segundo passo é se arrepender desses pecados e dessas limitações que você cometeu. Você precisa se arrepender verdadeiramente, senão você não alcança a misericórdia. Terceiro passo é você confessar os seus pecados e pedir perdão por eles. A confissão, ela é fundamental. Aí você vai falar: Gustavo, eu já confesso na minha casa, eu me ajoelho, já falo para Deus, confesso diretamente com Ele, eu não preciso de ninguém para intermediar esse meu diálogo com Deus. Eu peco, eu peço perdão, Ele perdoa e pronto. Então, meus queridos, é assim que funciona? Não. E por isso que eu pedi para que vocês lessem João 20, 22 e 23. E se vocês leram, eu vou repetir aqui para vocês. Se vocês não leram, não tiveram essa vergonha na cara, eu vou ler aqui novamente. Dito isso, Jesus soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem o retiverdes, lhes serão retidos. A quem vocês perdoarem, vão ser perdoados. Quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Olha só, Jesus dizendo isso para os apóstolos, para os seus discípulos, né? E nós sabemos que os apóstolos são ali os primeiros bispos da nossa igreja, instituídos diretamente por Cristo. E que os bispos hoje da nossa igreja são sucessores dos apóstolos. Vocês sabem disso. Vocês tiveram esse ensinamento na nossa catequese sobre a estrutura da nossa igreja, né? Então, os apóstolos, os bispos das nossas igrejas são sucessores direto dos apóstolos de Cristo. E os bispos, por sua vez, eles celebram o sacramento da ordem para os padres, né? Para ajudar nessa missão, os bispos concedem ao padre esse sacramento. Ou seja, você, meu querido, minha querida, você tem que realizar o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, deve ser realizado junto a um padre, junto a um bispo que seja, se você tiver acesso, porque Jesus Cristo, que é Deus, disse: a quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Você precisa conseguir a misericórdia de Deus através desse sacerdote, que naquele momento do sacramento não é o Padre Reginaldo, não é o Padre Gregório, é persona Christi, é Jesus Cristo. E você não pode ter vergonha de ir lá e falar quais são os seus erros, porque o padre, como pessoa, ele também é pecador, ele também precisa confessar-se, né? Mas naquele momento você não está falando para o padre, você está falando para Cristo, você está falando para Deus. E é necessário você respeitar e praticar esse sacramento, pelo menos uma vez no ano. Então o terceiro passo é esse, é confessar os seus pecados através do sacramento da reconciliação e pedir perdão por ele. Certo? Uma vez que você reconheceu os seus pecados, que você se arrependeu dele, que você confessou e pediu perdão através do sacramento da reconciliação, tem um quarto passo, que é uma penitência que o padre em persona Christi vai passar para você.
Para que ele passa uma penitência? Para te castigar? Não. Nós vimos nos nossos últimos encontros que a penitência não tem a função de castigar. Ela tem a função de fazer com que nós refletirmos sobre as nossas atitudes e não praticarmos mais aquele pecado, né? Então, o quarto passo é cumprir a penitência e fazer de tudo para não cometer aqueles erros novamente. Porque aí entramos numa questão muito interessante que o Papa Francisco já levantou algumas vezes, né? O sacramento da reconciliação, ele não pode servir como uma lavanderia. Eu vou lá, peco, me confesso, limpo. Aí eu vou lá e volto a fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros, sem me esforçar para deixar de cometê-los. Faço de novo, vou lá no padre, faço o sacramento da confissão e limpo. E ele vai funcionando como uma lavanderia. E não existe arrependimento, não existe a tentativa de não cometer aqueles erros novamente. Aí, meu querido, nesse caso, você não está buscando a misericórdia divina. Você não vai alcançar a misericórdia divina. Mas se você fizer esses passos, como eu falei, esses 4 passos, você pode ter certeza que Deus está disposto a te perdoar sempre. O perdão, ele está aqui na minha camiseta, ó, 70 vezes 7. Ou seja, é infinito. Quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos, né? Porque lá no Pai Nosso nós dizemos, né? Perdoai-nos assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, para termos a misericórdia de Deus, nós também precisamos ser misericordiosos. Para ter o perdão de Deus, nós também precisamos conceder o nosso perdão. Nós também precisamos perdoar os nossos irmãos. E aí talvez está um 5º passo muito importante que eu não falei aqui para vocês, né? Que eu não tinha colocado, eu tinha colocado 4 passos na minha cabeça. Mas talvez está aqui o 5º passo. Para que a misericórdia de Deus caia sobre você, você também precisa ser misericordioso. Você também precisa aceitar as limitações e os pecados do seu próximo. Você não pode guardar essa mágoa, esse sentimento ruim. Você tem que perdoar infinitamente. Isso também é muito importante e é válido ser dito. E para ilustrar para vocês o tamanho da misericórdia de Deus e como nós devemos também ser misericordiosos, eu queria trazer um exemplo para vocês. Inclusive está na passagem que eu pedi para que vocês lessem, em João 8, de 1 a 10. Ali nós tivemos a passagem da mulher adúltera, né? Se vocês leram, vocês perceberam que a história é a seguinte, né? A mulher havia cometido o adultério, né? Havia traído o seu marido, vivia em uma vida de prostituição. E pelas leis da época, né, colocada pelos fariseus, aquela mulher deveria ser apedrejada, deveria ser morta com pedras, né? E essa mulher foi levada até Jesus, até para que os fariseus pudessem testar, né, esse Messias. Será que ele vai contra as leis de Moisés? E levaram aquela mulher que havia cometido seus pecados até Jesus. E Jesus, no seu olhar misericordioso, né, falou: quem não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento Jesus libertou aquela mulher do julgamento. Jesus, com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia, teve compaixão daquela filha. E não apedrejou, não julgou. Jesus não julgou. E você muitas vezes se acha no direito de julgar, se acha no direito de tacar a primeira pedra, se acha no direito de condenar uma pessoa que deveria ter o seu perdão. Aquela mulher que deveria ser apedrejada pela lei foi salva pela misericórdia de Deus. Misericórdia e amor, que é maior do que qualquer lei. E Jesus, através daquele olhar bondoso, através daquele olhar diferente de todos os homens que tinham olhado para aquela mulher, que só tinham olhado com desejo, com segundas intenções ou com maldade, Jesus teve um olhar de bondade e libertou aquela mulher do julgamento. E ao libertar do julgamento, através da sua misericórdia, ele libertou aquela mulher
do pecado. Porque ele falou, vai filha, segue adiante e não voltes a pecar. Tem um exemplo mais lindo do que esse, da misericórdia de Deus? O quanto ele é bom, mesmo morrendo na cruz por nós, mesmo sofrendo tudo aquilo que sofreu, ele continua sendo bom com a gente. Mesmo nós sermos limitados, cometermos pecados, se voltarmos contra ele, ele está sempre de braços abertos, pronto para receber o nosso perdão. Basta partir de nós esse desejo de mudar, esse desejo de se converter. Eu volto a repetir, Deus não nos deve nada, nós que devemos a Ele. Eu posso gravar aqui 1 milhão de vídeos, evangelizando, catequizando, eu posso viver uma vida de retidão, mas ainda é pouco pelo tanto que Deus fez por mim. Mas nós devemos fazer, nós devemos buscar a santidade. Esta é a forma mais bonita de sermos gratos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Pois bem, para finalizar o nosso encontro, eu vou passar a atividade para vocês. Eu quero que vocês façam 2 coisas nessa atividade. Primeiro, vocês vão procurar na Bíblia algum outro exemplo, alguma outra passagem que demonstra a misericórdia de Deus, sem ser essas 3 passagens que eu pedi para que vocês lessem. Eu quero que vocês procurem uma outra passagem que mostra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o perdão de Deus pelos nossos pecados. Seja na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, né? Como eu trouxe para vocês, seja em alguma outra passagem que trata sobre a misericórdia divina. Eu quero que vocês procurem essa passagem, grave um vídeo e leia em voz alta para mim essa passagem. Eu quero escutar da boca de vocês essa passagem que vocês acharam, tá bem? Não precisa ser uma passagem muito grande, pode ir bem no ponto específico mesmo, que trata sobre o que eu estou pedindo para vocês. E o outro ponto da atividade é vocês relatarem para mim uma situação que aconteceu na vida de vocês, que vocês precisaram ser misericordiosos, ou seja, uma situação que vocês precisaram dar o seu perdão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui na vida precisou perdoar alguém em algum momento. E eu quero escutar de vocês uma situação em que você precisou perdoar e como que você perdoou. Faça um vídeo e grave para mim com esses pontos, tá bem? Fica com Deus, boa semana. Para o que vocês precisarem, podem contar sempre aqui comigo. Um beijo. Estivemos reunidos em nome desse Deus de misericórdia e de amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.